Meus pais viram minha coleção de vinhos e decidiram que eu era um alcoólatra que precisava ser controlado enquanto eu estava fora. Eles invadiram minha casa e venderam minha coleção para me forçar a ir para a reabilitação. Eu, homem de 30 anos, preciso de uma perspectiva aqui, porque estou começando a sentir que estou vivendo em uma realidade alternativa. Toda essa situação saiu tanto do controle que estou genuinamente questionando se sou eu o louco. Para contextualizar, trabalho como analista sênior em uma corretora de investimentos na Faria Lima, em São Paulo. Há 2 anos, depois de ser promovido a um cargo que finalmente me deu o salário pelo qual venho trabalhando, comprei minha primeira casa, um belo casarão da década de 1940 no Pacaembu, com assoalho de madeira original, sancas de gesso e, o mais importante, uma adega de pedra no subsolo que mantinha a temperatura perfeita o ano todo. O proprietário anterior a usava como depósito, mas vi imediatamente seu potencial. Coleciono vinhos desde o meu 3º ano de faculdade, quando fiz um intercâmbio em Bordeaux, na França. O que começou trazendo algumas garrafas para casa como lembrança, tornou-se uma paixão genuína. Estudei viticultura, aprendi sobre terroir, passei fins de semana visitando vinícolas na Serra Gaúcha e no Vale dos Vinhedos. Não sou um colecionador casual. Tenho minha certificação de sommelier nível 2 da WST e estou trabalhando para o nível 3. Minha coleção agora inclui cerca de 800 garrafas cuidadosamente selecionadas ao longo de 8 anos. Sim, investi cerca de R$200 mil, o que parece excessivo a você, e perceber que ao R$200 mil, 25 mil por ano, menos do que muitas pessoas gastam com títulos de clubes de campo ou viagens de esqui no Chile. Algumas garrafas custam R$100, o traz significativamente mais. Meu orgulho e alegria e um Chateau Margaux, 1982, que comprei em um leio a aproximadamente opor 3 mil, e que agora vale quase R$10 mil. Aqui está a parte crucial. Eu bebo talvez 2 taças de vinho por semana, às vezes 3 se estiver oferecendo um jantar. Registro tudo no meu diário da adega, o que bebo, quando, com qual refeição, notas de degustação, faz parte do hobby. Provavelmente consumo menos álcool do que a maioria das pessoas que compram fardo de cerveja todo fim de semana. No mês passado, meus pais, Eduardo, 62 anos, e Susana, 60, me visitaram pela primeira vez desde que terminei a reforma da adega. Passei 6 meses instalando controle de climatização, prateleiras personalizadas, iluminação adequada, até mesmo uma pequena área de degustação com balcão de granito e banquetas altas. Eu estava tão orgulhoso de mostrar a eles o que havia conquistado. No momento em que desceram as escadas, tudo mudou. A mão da minha mãe foi à boca, o rosto do meu pai escureceu. Eles trocaram olhares que eu não via desde que tinha 17 anos e cheguei em casa depois do toque de recolher. Tiago, minha mãe disse lentamente. O que é tudo isso? Expliquei com entusiasmo. O sistema de organização, as zonas de temperatura, como pesquisei os níveis ideais de umidade. Mostrei a eles minha planilha de inventário. Peguei uma bela garrafa de Borgonha para compartilhar no jantar. Eles nem quiseram provar. Em vez disso, me sentaram na minha própria sala de estar, como se eu fosse uma criança precisando de intervenção. Os olhos da minha mãe estavam cheios de lágrimas quando ela disse: Tiago, nenhuma pessoa normal precisa de 800 garrafas de álcool. Isso é comportamento de acumulador combinado com vício. Tentei explicar, mostrei artigos sobre coleção de vinhos como investimento, abri sites especializados, mostrei meu diário da adega, provando que abri apenas 12 garrafas nos últimos 3 meses, a maioria para receber amigos. A resposta do meu pai me gelou. Viciados sempre mantêm registros detalhados para se convencerem de que estão no controle. Seu avô fazia a mesma coisa com as garrafas de cachaça dele. Meu avô tinha sido alcoólatra, um de verdade, perdeu o emprego. Faleceu de insuficiência hepática aos 58 anos. A comparação foi insultuosa e dolorosa. Mas é aqui que a coisa fica realmente insana. Eles mudaram da preocupação para outra coisa totalmente diferente. Sabe, minha mãe disse, enxugando os olhos, seu irmão Miguel tem passado por momentos tão difíceis. 3 filhos naquele aluguel minúsculo na Zona Leste, a Patrícia trabalhando em 2 empregos para fechar as contas, e aqui está você,
uma pessoa sozinha nesta casa enorme. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meu irmão Miguel, 35 anos, é professor de história em uma escola estadual e tomou uma série de decisões financeiras questionáveis. Uma caminhonete cara que ele não podia pagar, férias no cartão de crédito. Sua esposa, Patrícia, vende produtos de marketing multinível e pede dinheiro todo mês. As dificuldades financeiras dele são inteiramente autoimpostas. O que o Miguel tem a ver com minha coleção de vinhos? Perguntei. Meu pai se inclinou para frente. Filho, você precisa de ajuda. Ajuda real. Você poderia voltar para casa enquanto faz o tratamento. Colocar sua vida nos trilhos. E esta casa, bem, ela seria melhor utilizada por uma família que está construindo algo saudável. Eles queriam que eu desse minha casa para o meu irmão, não vendesse. Dar, porque aparentemente minha coleção de vinhos provava que eu era instável demais para merecer a casa própria. Já conversamos com um advogado, acrescentou minha mãe. Existem opções quando filhos adultos precisam de intervenção. Curatela, tutela. Não queremos seguir esse caminho. Mas se você não consegue ver o que essa coleção realmente é... Levantei-me e disse para eles irem embora. Minha mãe chorou mais forte. Meu pai disse que eu estava escolhendo o vício em vez da família. Eles saíram, mas não antes de minha mãe colocar na minha mão um folheto de uma clínica de reabilitação no interior de São Paulo especializada em alcoólatras funcionais. Na manhã seguinte, meu celular explodiu. Meu irmão já tinha começado a mandar mensagens. E aí, irmão? O pai e a mãe me contaram sobre sua situação. Sei que é difícil ouvir, mas aquela adega parece algo daquele programa de acumuladores. Talvez este seja um sinal de alerta. E honestamente, com o Benjamin começando a escola e os gêmeos crescendo, realmente precisamos de mais espaço. Isso poderia funcionar para todo mundo. Depois, estive olhando sua propriedade no Zap Imóveis. Aquele subsolo daria uma brinquedoteca incrível depois que tirarmos todas aquelas garrafas. Depois, a Patrícia. Encontrei algumas kitnets ótimas perto da mãe e do pai. Quer que eu te mande os links? O senso de direito deles era impressionante. Ele já havia se mudado mentalmente para minha casa. Respondi uma vez. Não existe situação nenhuma. Não sou alcoólatra. Não vou te dar minha casa. Por favor, respeite meus limites. A resposta dele. A negação é tão triste de assistir. Estamos aqui quando você estiver pronto para buscar ajuda. Durante a semana seguinte, o bombardeio continuou. Mensagens diárias dos meus pais com recursos para vícios. Links para reuniões do AA. Minha mãe ligando para meus amigos para expressar suas preocupações. Meu pai me enviando e-mails com artigos sobre alcoólatras funcionais. Miguel me enviando listas de apartamentos para depois do tratamento. Patrícia mandando mensagem perguntando sobre meus móveis, para quando você reduzir o tamanho. Comecei a documentar tudo. Prints, correios de voz salvos, e-mails. Algo me dizia que eu precisaria de provas do assédio deles. Minha mãe até ligou para minha ex-namorada Júlia, de quem ainda sou amigo. Júlia me ligou rindo, dizendo: sua mãe acabou de tentar fazer uma intervenção para você pelo telefone. Ela disse: você tem 800 garrafas de vinho. Eu disse: sim, e ele tem essa coleção desde sempre. Ele bebe menos do que eu. Mas nem todos foram solidários. Alguns membros da família estendida começaram a entrar em contato com preocupação. Minha tia Lúcia postou no Facebook sobre orar por familiares lutando contra o vício. Todos sabiam que ela se referia a mim. A narrativa estava definida. Eu era um alcoólatra em negação, egoístamente acumulando recursos enquanto a família do meu irmão lutava. A verdade de que trabalhei duro, economizei dinheiro, investi com sabedoria e desfrutava de um hobby sofisticado era irrelevante. 3 semanas após a visita inicial, as coisas escalaram dramaticamente. Atualização 1. 2 semanas depois, eles deram uma chave para meu irmão e tentaram roubar minha coleção. Não acredito que estou escrevendo esta atualização. A situação escalou além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Achei que minha família estava apenas sendo excessivamente preocupada e gananciosa. Não percebi que eram capazes de comportamento criminoso. Após meu post original, levei o conselho de todos a sério. Troquei as fechaduras, instalei câmeras de segurança, documentei tudo. Tive até uma conversa calma para estabelecer limites com ambos os pais,
onde pensei que tínhamos chegado a um entendimento. Eles concordaram em respeitar meu espaço e abordar as coisas de forma diferente. Eu deveria saber que era mentira quando meu irmão continuou mandando mensagens querendo ajudar e perguntando repetidamente quando eu viajaria a trabalho. Eu tinha uma viagem de negócios para o Rio de Janeiro, uma reunião importante com um cliente que não podia perder. Eu havia mencionado isso semanas atrás durante uma chamada em família antes de tudo isso começar. Geralmente fico fora 3 dias para essas reuniões trimestrais. Desta vez, o cliente cancelou o segundo dia de reuniões devido a uma emergência familiar. Em vez de ficar no Rio sozinho, voltei na terça-feira à noite. Entrando na minha garagem às 20 horas, notei imediatamente a caminhonete do Miguel e a minivan da Patrícia. Minha porta da frente estava escancarada, luzes acesas por toda a casa. Meu coração começou a disparar. Lá dentro, encontrei Miguel, Patrícia e 2 homens que eu não reconhecia, carregando vinhos da minha adega em caixas. Eles já haviam enchido dezenas de caixas empilhadas perto da porta. Meu irmão estava na própria adega, trabalhando na minha seção mais cara. "Que diabos vocês estão fazendo?" gritei. Miguel olhou para cima, não com culpa, mas com um sorriso. "Tiago, você voltou cedo. Momento perfeito. Estamos apenas ajudando na sua recuperação. A mãe disse que você estava pronto para dar esse passo." Patrícia estava embrulhando garrafas em jornal como se isso fosse completamente normal. "Estamos sendo tão cuidadosos com tudo. Encontramos um comerciante que se especializa em coleções como esta. Você vai conseguir um bom dinheiro para o tratamento." Os 2 homens eram aparentemente de uma loja de vinhos que comprava coleções. Eles tinham uma fatura mostrando que estavam preparados para pagar R$150 mil pelo que haviam selecionado. Facilmente R$500 mil em valor real de vinho. As garrafas que escolheram não eram aleatórias. Eles miraram minhas safras mais valiosas. O Chateau Margaux 1982, um Romanée Conti 2005, uma caixa de garrafas Chateau Lafite 2009. Eu estava guardando para marcos importantes: meu casamento, nascimento dos meus filhos, celebrações de aposentadoria. "Coloquem tudo de volta agora", eu disse, pegando meu celular. "Tiago, não seja dramático", disse Miguel. "Estamos fazendo isso porque te amamos. O dinheiro pagará por um tratamento excelente. Uma clínica de luxo em Campos do Jordão tem uma vaga." Liguei para o 190. Enquanto estava ao telefone com a atendente, vi o rosto de Patrícia mudar de pena para raiva. "Você está chamando a polícia para a família, Tiago? Você está doente." Os 2 comerciantes de vinho começaram imediatamente a recuar, percebendo que aquilo não era autorizado. Eles sussurraram para Miguel sobre ir embora, mas ele fez sinal para ficarem. "Está tudo bem, ele só está chateado. Isso faz parte do processo." Enquanto esperava a polícia, exigi saber como entraram. Foi quando Miguel puxou uma chave, minha chave reserva, a que eu tinha dado aos meus pais anos atrás para emergências e esquecido. "A mãe nos deu", disse ele com orgulho. "Ela sabia que você resistiria no início. É por isso que esperamos até você viajar, menos traumático para todos." Notei Patrícia me filmando com o celular. "Para o especialista em intervenção", explicou ela, "para mostrar sua volatilidade emocional." A polícia militar chegou em 10 minutos. 2 policiais que pareciam cada vez mais confusos enquanto Miguel tentava explicar a situação. "Oficiais, meu irmão é alcoólatra. Estamos conduzindo uma intervenção. Temos permissão da família para remover esses gatilhos de vício." "Nossa mãe..." "Senhor?" o policial mais velho interrompeu. "De quem é o nome na escritura desta casa?" "Meu", eu disse, mostrando meu RG. "E essas garrafas me pertencem." "Sim, tenho recibos da maioria delas." O policial virou-se para Miguel. "Então o senhor precisa colocar tudo de volta e sair agora." O rosto de Miguel ficou vermelho. "Vocês não entendem. Olhem para esta adega. Centenas de garrafas. Ele está doente. Estamos tentando salvar a vida dele." O policial mais jovem que estava examinando minha adega disse de fato: "Isso parece uma coleção profissional. Armazenamento adequado, sistema de organização, registros de inventário. Já vi vício, senhor. Isso não é vício." Eles fizeram Miguel e Patrícia descarregarem cada caixa, devolver cada garrafa. Verifiquei cada uma, minhas mãos tremendo de raiva. 3 garrafas já estavam quebradas,
incluindo um Borgonha de R$ 2.000. Miguel deu de ombros. Baixas da recuperação. Os policiais pegaram depoimentos de todos. Alertaram Miguel sobre invasão de propriedade e furto. Disseram a ele que a chave não lhe dava permissão para entrar sem meu consentimento ou pegar minha propriedade. Enquanto saíam, Miguel não resistiu a um último golpe. É exatamente isso que os viciados fazem. Escolhem a substância em vez da família. Você vai se arrepender disso quando estiver morrendo sozinho, cercado por suas preciosas garrafas. Depois que saíram, fiz um inventário completo. Além das garrafas quebradas, eles haviam criado sua própria documentação, uma lista digitada intitulada Evidências de Vício, com fotos da minha adega de vários ângulos. Notas como variedade excessiva indica perda de controle e organização sugere comportamento obsessivo. Eles até calcularam o teor alcoólico de toda a minha coleção, como se eu planejasse beber tudo de uma vez. Dentro de 1 hora, meu celular explodiu com mensagens. Mãe, como você ousa chamar a polícia para seu irmão? Ele estava tentando te ajudar. Pai, você mostrou seu verdadeiro caráter, tratando a família como criminosos porque eles se importam com você. Patrícia, as crianças viram o tio Miguel sendo repreendido pela polícia. Você as traumatizou. Miguel, eu te perdoo. A doença está te controlando. Quando estiver pronto para ajuda, estarei aqui. Tia Lúcia, sua mãe está devastada. Escolher o álcool em vez da família é vício clássico. Troquei minhas fechaduras naquela noite por um sistema de fechadura inteligente que só eu posso acessar. Atualizei meu sistema de segurança, configurei alertas de movimento em todas as câmeras, consultei um advogado sobre uma medida protetiva, embora ele tenha sugerido começar com uma notificação extrajudicial. A ironia! Na tentativa de me salvar, eles cometeram crimes reais. Invasão de domicílio, tentativa de furto, formação de quadrilha, estelionato, falsificaram minha assinatura na papelada do comerciante de vinhos. Mas a cabeça deles são heróis tentando me salvar de mim mesmo. O fato de eu colecionar vinho com responsabilidade, armazená-lo adequadamente e beber com moderação é irrelevante para a narrativa deles. Eles decidiram que sou um viciado, e tudo deve se encaixar nessa história. Não bebi nada desde que isso aconteceu. Não porque tenho um problema, mas porque eles fizeram algo que eu amo parecer contaminado. Toda vez que olho para minha coleção agora, vejo as mãos gananciosas deles agarrando garrafas que não tinham o direito de tocar. Atualização 2. 6 semanas depois, a intervenção profissional e os documentos de transferência de propriedade. Eu genuinamente pensei que envolver a polícia acabaria com essa insanidade. Em vez disso, pareceu aumentar a determinação deles. Por 3 semanas após a invasão, as coisas ficaram quietas. Algumas mensagens passivo-agressivas encaminhando artigos sobre vício, mas nenhum contato direto. Comecei a relaxar. Até organizei uma degustação de vinhos beneficente que arrecadou R$ 25.000 para um banco de alimentos local. 15 participantes, cada um provando 5 vinhos, completamente civilizado. Então minha mãe ligou. A voz dela estava diferente, suave, apologética. Tiago, querido, sei que as coisas têm sido difíceis. Estivemos refletindo sobre nossa abordagem. Sentimos sua falta. Poderíamos apenas jantar? Só a família, só conversando. Sem emboscadas, prometo. Ela parecia tão genuína. Meu pai entrou na linha, disse que só queriam a família unida novamente. Mencionou que estavam vendo um conselheiro que os ajudou a entender que haviam abordado as coisas de maneira errada. Eu deveria ter confiado no meu instinto. Mas eram meus pais, 30 anos de vida familiar normal antes dessa loucura. Então, concordei com um jantar naquele sábado. Chegando à casa deles, eu deveria ter dado meia volta quando vi os carros. A caminhonete do Miguel, a minivan da Patrícia, o sedã da tia Lúcia, 4 carros que eu não reconhecia. Mas disse a mim mesmo que talvez tivessem outros convidados, talvez fosse coincidência. Ao entrar, encontrei 25 pessoas na sala de estar. Pais, tios, tias, primos que eu não via há anos, amigos da família. No centro, sentada, estava uma mulher de blazer azul marinho com uma pasta de couro rotulada Intervenção Tiago. Minha mãe não olhava nos meus olhos. Meu pai olhava para o chão. A mulher se levantou.
Tiago, sou a doutora Cláudia Matos. Especializo-me em vício de alta funcionalidade e serviços de intervenção. Sua família te ama muito e quer te ajudar a recuperar sua vida. Virei-me para sair. Meu tio Roberto e meu primo Kevin bloquearam a porta. Por favor, disse a doutora Cláudia, ouça-os. Depois você está livre para ir. Sentei-me, pegando meu celular para gravar. Pelas 2 horas seguintes, aguentei declarações pré-escritas de pessoas que mal me conheciam. Miguel foi o primeiro. Tiago, seu vício mudou você. O irmão que eu conhecia nunca chamaria a polícia para a família. Você escolheu o álcool em vez da segurança dos meus filhos. Oro todas as noites para que você encontre o caminho de volta para nós. Patrícia. As crianças perguntam por que o tio Tiago ama mais as garrafas dele do que elas. O Benjamin desenhou você na escola. Você estava segurando uma garrafa de vinho em vez da mão dele. Minha mãe, chorando. Fico acordada aterrorizada de receber a ligação dizendo que você bebeu até morrer. Já escolhi o que vou usar no seu funeral. Meu pai. Você se tornou alguém que não reconheço. Paranoico, isolado, violento. Essa coleção consumiu você. Tia Lúcia, que eu não via há 2 anos. No Natal de 3 anos atrás, você falou sobre vinho por 20 minutos. Eu soube então que algo estava errado. Minha prima Ashley, de 16 anos. Tenho medo de acabar como você, tio Tiago. Sozinha com um vício em vez de uma família. Até amigos da família. Nancy, amiga do clube do livro da minha mãe. Seus pais estão sofrendo, pessoas boas, assistindo o filho desaparecer dentro de uma garrafa. Roberto, amigo de golfe do meu pai. Homens de verdade enfrentam seus problemas. Usar vinho para escapar da realidade é covardia. A doutora Cláudia então apresentou suas evidências. Fotos da minha adega tiradas durante a invasão. Uma análise financeira. R$200.000 e motivo a novela equivale a R$68 por dia alimentando o vício. Posts em redes sociais sobre vinho, documentação obsessiva de bebidas. O boletim de ocorrência, violência contra a família tentando ajudar. Meu isolamento, morando sozinho aos 30. Minha defensiva, negando um problema que não tenho. Ela me diagnosticou com dependência de álcool de alta funcionalidade com delírio de colecionador. Aparentemente uma condição onde viciados disfarçam sua doença como conhecimento especializado. A boa notícia, disse ela, é que sua família tem uma solução. Miguel levantou-se com uma pasta. Dentro havia documentos legais, papéis de transferência de propriedade, formulários de procuração, autorizações de conta bancária. Pensamos em tudo, disse ele com orgulho. Você passa a casa para o meu nome por segurança. Entra no tratamento. Encontramos um programa excelente de 90 dias. Mãe e pai administrarão suas finanças durante a recuperação. Após um ano sóbrio, reavaliamos tudo. Ele anexou uma planilha. A casa vale R$2.500.000. O tratamento custa R$250.000. Gerenciar seus ativos, armazenar pertences, manter a propriedade, digamos R$500.000. Você, elevado a ainda ter IAR, 500.000. Você, elevado a ainda ter IAR, 1.750.000 de patrimônio, que eu manteria em um fundo fiduciário. Quando você melhorar, podemos discutir um plano de pagamento. Levantei-me. Vocês estão tentando roubar minha casa. Estamos tentando salvar sua vida, minha mãe lamentou. A doutora Cláudia interveio. Resistência esperada. Tiago, seu vício está lutando pela sobrevivência. Fui em direção à porta. Tio Roberto agarrou meu braço. Você não vai sair até enfrentar isso. Puxei meu celular. Estou ligando para o 190 novamente. A sala explodiu. Choros, gritos. Por favor! Minha avó agarrou o peito. Minha mãe gritou sobre perder seu bebê para o alcoolismo. A doutora Cláudia tentou freneticamente restaurar a ordem. Deixem-no ir, ela finalmente disse. Ele precisa processar. O fundo do poço é diferente para cada um. Saí com Miguel gritando. Estaremos aqui quando você estiver pronto. A oferta continua de pé. O assédio se intensificou. Ligações diárias do consultório da doutora Cláudia.
Mensagens de todos os membros da família com artigos sobre vício. Minha mãe deixando recados de voz, soluçando sobre minha morte iminente. Miguel enviando folhetos de reabilitação. Patrícia criando uma página no Facebook, orando pela recuperação do Tiago. A página do Facebook foi o pior. Família estendida compartilhando orações. Fotos antigas minhas com legendas como "Antes do vício tomar conta". Amigos ligando confusos perguntando se eu estava bem. Um post mostrava minha foto de formatura da faculdade há 8 anos. Tanta promessa, agora se afogando em vinho. Orem pelo nosso Tiago. Enviei notificações extrajudiciais. A página saiu do ar, mas os prints se espalharam. Contatos profissionais perguntaram se eu precisava de ajuda. Meu chefe me chamou preocupado mencionando desafios pessoais. Mostrei a ele meu aplicativo de rastreamento de vinhos. 2 taças na última semana. Ele riu. Disse que a esposa dele bebia mais do que isso, mas o estrago estava feito. Eu agora era Tiago com um vício, para metade da minha rede de contatos. A doutora Cláudia enviou um último e-mail. A coragem da sua família em enfrentar seu vício é admirável. Quando estiver pronto, estou aqui. Até lá, saiba que cada gole o leva para mais longe da recuperação. Responde uma vez. Consumo menos álcool do que a definição de consumo moderado da OMS. Sua intervenção foi tentativa de roubo. Não entre em contato comigo novamente. A resposta dela. Negação tão profunda que inclui manipulação estatística, de partir o coração. Atualização final. 4 meses depois, eles tentaram vender minha casa através de fraude. Essa será minha última atualização, porque essa situação chegou a uma conclusão que ainda parece surreal. Após o desastre da intervenção, implementei todas as proteções possíveis. Medidas protetivas contra Miguel e meus pais. Sistema de segurança com monitoramento 24 horas. Câmeras cobrindo todos os ângulos. Mudei de emprego para um com menos viagens. Comecei terapia. Não para vício, mas para o trauma da traição da minha família. Por 2 meses, silêncio abençoado. Alguns primos mensageiros verificando minha recuperação, mas nada direto. Comecei a me curar. Até comecei a desfrutar de vinho novamente sem o veneno deles contaminando. Então Cristóvão, meu vizinho, ligou numa terça-feira à tarde. Tiago, tem uma placa de vende-se no seu jardim e pessoas visitando sua casa. Eu estava no trabalho a 30 minutos de distância. Corri para casa e encontrei uma placa de uma imobiliária local plantada no meu gramado. Uma caixa de chaves na minha porta. Uma corretora chamada Nancy mostrando minha propriedade a um jovem casal. Com licença, disse eu me aproximando. Sou o proprietário. O que está acontecendo aqui? Nancy parecia confusa, verificando o celular. Senhor Miguel, pensei que o senhor estivesse na reabilitação. Sou o Tiago, o verdadeiro proprietário, e não estou vendendo. Ela me mostrou o contrato de listagem assinado por Tiago e Miguel como tutor temporário devido à incapacidade médica. Falsificação. Dentro da minha casa, estranhos estavam vendo meu quarto, minha cozinha, minha adega. Miguel estava lá, descrevendo planos de reforma. A adega fará uma brinquedoteca incrível, dizia ele. Só precisamos tirar as coisas do antigo proprietário. Ele me viu e nem piscou. Tiago, você saiu. Como foi o tratamento? Liguei para o 190. Então meu advogado começou a registrar tudo. A investigação revelou a extensão total. Eles haviam entrado com um pedido de curatela em uma comarca diferente, alegando que eu estava internado por alcoolismo. Usando fotos da minha adega, o relatório de intervenção da doutora Cláudia e declarações da família, convenceram um juiz a conceder curatela temporária de emergência para Miguel. Os documentos eram falsificações elaboradas, papéis de admissão falsos em uma clínica de reabilitação, avaliações psicológicas forjadas, registros médicos mostrando hospitalizações que nunca ocorreram, extratos bancários alterados para mostrar gastos imprudentes. Eles planejavam isso há meses. Na casa de Miguel, a polícia encontrou folhas de treino da minha assinatura, planos de reforma detalhados para minha casa, e-mails discutindo o valor da minha coleção de vinhos. O painel do Pinterest da Patrícia intitulado Nossa Nova Casa Vitoriana e documentos de transferência escolar dos filhos para o meu bairro.
Eles disseram aos filhos que estavam se mudando e os matricularam em escolas próximas. Patrícia havia largado um de seus empregos, confiante na fortuna que viria. A parte mais cruel? Meus pais ligavam para meu empregador há meses com preocupações. O RH tinha um arquivo de ligações preocupadas sobre minha condição deteriorante e pedidos de licença médica em meu nome. A investigação descobriu crimes financeiros também. Cartões de crédito abertos em meu nome, pedidos de empréstimo usando minhas informações, tentativas de acessar minhas contas de investimento, documentos de procuração falsificados. Eles haviam contratado alguém para criar um perfil falso de mídia social, postando sobre minha jornada de recuperação e gratidão pelo apoio da família durante o tratamento. Amigos estavam me parabenizando por obter ajuda para um problema que eu não tinha. O promotor expôs a conspiração, criar falsa narrativa de vício, estabelecer rastro de papel de comportamento preocupante, obter curatela através de fraude, vender meus bens para tratamento, transferir os lucros para Miguel. Tudo por uma casa e uma coleção de vinhos, valendo talvez 3 milhões de reais no total. Eles destruíram nossa família por dinheiro. O julgamento foi rápido. As evidências eram esmagadoras. Imagens de segurança, documentos falsificados, registros financeiros, testemunhos. Miguel pegou 18 meses de prisão, 5 anos de liberdade condicional, restituição. Meus pais pegaram liberdade condicional, multas e serviço comunitário. A doutora Cláudia perdeu sua licença e enfrentou acusações separadas. O tabelião que autenticou os documentos falsificados foi preso. Durante a sentença, Miguel ainda insistiu que estava tentando me ajudar. A resposta do juiz foi contundente. Vocês criaram uma ficção elaborada para roubar de seu irmão. Isso não foi intervenção, foi uma conspiração para cometer estelionato. Minha mãe soluçou no tribunal, lamentando perder ambos os filhos. Meu pai olhava para frente, subitamente velho. Patrícia tentou se aproximar de mim, dizendo que as crianças sentiam falta do tio. Eu fui embora. A família estendida implodiu. Alguns pediram desculpas profusamente, percebendo que haviam sido manipulados. Outros dobraram a aposta, insistindo que eu havia manipulado o sistema e estava prendendo a família por causa de vinho. Tia Lúcia postou: o vício torna as pessoas vingativas, orando para que Tiago encontre a paz. Não me importo mais. Minha coleção sobreviveu intacta. Contratei transportadores para embalar minhas garrafas mais valiosas e as armazenei profissionalmente durante o julgamento. A casa, depois de ser violada por estranhos andando por ela, parece minha novamente. Eu a redecorei, repintei, recuperei. No mês passado, conquistei a certificação de sommelier nível 3. Comemorei com amigos, os verdadeiros, que nunca duvidaram da minha sanidade. Abrimos o Chateau Margaux 1982 que Miguel tentou roubar. Foi transcendente. Meu terapeuta me ajudou a entender. Eles não acreditavam que eu era um viciado. Essa era apenas a desculpa. Eles viram meu sucesso, minha casa bonita, minha coleção valiosa e sentiram que tinham direito a isso. A intervenção foi teatro para justificar o roubo. Não falo com meus pais ou Miguel desde o julgamento. Não falarei. Eles fizeram a escolha deles quando decidiram que a ganância importava mais do que a verdade. Às vezes recebo e-mails de endereços desconhecidos. O perdão cura. Família para sempre. Não deixe o orgulho destruir relacionamentos. Eu os deleto sem abrir. Minha nova tradição. Todo mês abro uma garrafa do que eles tentaram roubar. Compartilho com amigos que se tornaram minha família escolhida. Um brinde à sobrevivência, aos limites, à bela vida que construí e que ninguém pode tirar. A coleção agora está em 850 garrafas. Adicionei alguns achados incríveis com o dinheiro da restituição. Cada uma é uma pequena vitória, prova de que ainda estou aqui, ainda colecionando, ainda vivendo minha vida nos meus termos. Para qualquer pessoa enfrentando situações semelhantes, documente tudo. Confie nos seus instintos. Obtenha ajuda legal cedo. Não deixe ninguém fazer gaslighting com você para duvidar da realidade. E lembre-se, DNA não dá direito a ninguém à sua vida, seu sucesso ou sua felicidade. O sangue pode ser mais espesso que o vinho,
Mas o vinho não tenta roubar sua casa. Às vezes, a melhor família é aquela que você escolhe. Às vezes, a coisa mais forte que você pode fazer é se afastar daqueles que se recusam a ver você como você realmente é. Cada gole tem gosto de liberdade.